Esse celular aqui tem um defeito, tem um problema e tá faltando uma coisa. A pergunta é, o que a Samsung quis fazer com ele? Olá pessoal, Nicolas Miller aqui e eu testei o S25 Edge por mais de um mês como sendo o meu smartphone principal na tentativa de entender o que a Samsung quis implementar nesse smartphone. É evidente que a proposta do Galaxy S25 Edge é ser o mais fino possível, e ele foi o pioneiro nessa tendência dentro da Samsung. Com essa experiência adquirida nesse smartphone, a marca agora pôde levar essa tecnologia para outros modelos, como o dobrável Galaxy Z Fold 7, que na prática o Fold 7 parece dois S25 Edges unidos pelaquela dobra ao meio. O design ultra fino tem se tornado tendência entre os smartphones, especialmente nos dobráveis. Várias marcas têm apostado nisso, mas ninguém talvez tenha contado para a Samsung que os dobráveis permitem duas baterias, uma em cada metade. Já o S25 Edge, por contar com um corpo único, não é possível isso. E o resultado, a gente tem aqui a menor bateria em um Galaxy topo de linha desde o S23. Esteticamente falando, é um celular slim. Se fosse da Apple, se chamaria iPhone Air. Com 5.8 mm de espessura, sem contar esse ressalto aqui das câmeras, ele realmente impressiona pelo design fino e elegante. A construção usa os mesmos materiais do S25 Ultra, que é uma estrutura em titânio e vidro nas duas faces, que é protegido por Gorilla Glass Armor Ceramic 2, o que há de mais resistente dentro da Corning. Em termos de proteção, o aparelho ainda conta com certificação IP68, que pode ser submerso em até 1,5 metros de água por 30 minutos sem problemas. Na frente a gente tem uma tela completamente plana, com bordas simétricas e muito finas, o que entrega sim um visual premium ao aparelho. O módulo de câmeras é dividido em dois níveis, um para lente e outro para o flash, e nas laterais estão os botões de volume e energia, enquanto a parte inferior traz apenas a bandeja Dual SIM, porta USB-C, microfone e um alto-falante principal, que trabalha junto com o speaker superior para entregar um som estéreo equilibrado e de alta qualidade. O design, que é plano, com cantos suavemente arredondados e uma espessura reduzida, faz o S25 Edge um dos smartphones mais confortáveis de se usar na mão. A Samsung certamente acertou em cheio aí no visual, não tem como negar isso. Agora, essa espessura fina do aparelho leva ao defeito que eu encontrei e comentei no início do vídeo. Samsung, quem teve a magnífica ideia de colocar 3.900 mAh de bateria em um smartphone de 2025? Ainda mais com uma tela com bastante brilho e um processador super potente. Como resultado, a gente teve o primeiro smartphone de 2025 que não passou no nosso teste de bateria. Exatamente. Já se passaram em 125 smartphones diferentes pelo nosso teste. Até hoje, em 2025, dos aparelhos que foram lançados esse ano, nenhum havia falhado. O teste simula diferentes cenários reais do uso, como abrir aplicativos, usar a câmera para gravar vídeos, jogar, entre outras tarefas comuns do dia a dia. O S25 Edge ficou apenas 6 minutos para completar o teste, o que deixaria ele dentro do que a gente chama uso diário completo. Curiosamente, o S23, que também tem uma bateria de 3.900 mAh, não passou no teste quando ele foi analisado. Durante o uso do dia a dia, eu pude perceber que no meu S25 Ultra eu colocava ali 85% de carga máxima para ativar aquele sistema de segurança de bateria. E eu não consegui fazer isso aqui no S25 Edge com expectativa de chegar ao final do dia ainda com bateria sobrando. E a situação piora ainda quando o aparelho só suporta carregamento de 25 watts e com o carregador na caixa leva 1 hora e 23 minutos para atingir 100%. Esse problema poderia ser amenizado se a Samsung adotasse baterias com tecnologia silício-carbono, que são capazes de armazenar mais energia em menos espaço. E aí permitiria também manter um corpo fino sem sacrificar a autonomia. Mas me parece que a marca está ainda evitando implementar essas tecnologias novas antes de testá-las exaustivamente. Talvez por traumas do passado, como o caso do Galaxy Note 7. Para o meu uso pessoal, a bateria do S25 Edge não atendeu às minhas necessidades. Eu gravo muitos vídeos com o celular e nesse ritmo a carga se esgota rapidamente. Infelizmente esse não passou no meu teste.
Agora, em performance, óbvio que não há nada de reclamar aqui, né? A gente está falando de um smartphone com o melhor processador da Qualcomm, o Snapdragon 8 Elite, aliado a 12 GB de memória RAM em versões de 256 ou 512 de armazenamento interno. Olha, é potência pura, né? Nos testes de benchmark, ele bateu 2,1 milhão de pontos no AnTuTu. É uma pontuação esperada para um smartphone com esse processador, onde na prática, em momento algum, você vai sentir problemas com travamento e pode esperar que o celular dure por bastante tempo, com muita performance ainda. É um celular que certamente vai chegar a 7 anos de vida sem travar. Mas e a bateria, né? Um dos pontos que eu pensei que poderia afetar diretamente a performance do aparelho é a dissipação de calor. E para analisar isso, eu rodo o aplicativo CPU Throttling, que mede a performance em estado de estresse durante 15 minutos. Ao final do resultado, o celular perdeu cerca de 39% da potência total. É um valor alto, sim, mas dentro do esperado para um ultra fino. Essa perda de performance pode ser sentida se você jogar nele por longos períodos. Caso contrário, você nunca vai sentir problema com isso. E por falar em jogos, eu analisei 10 diferentes games nele e posso dizer que ele rodou todos muito bem. Vou deixar um link aí quando o vídeo for publicado lá no canal Roda Liso. O conjunto de câmeras do S25 Edge é mais simples. Ele conta com um sensor principal de 200 megapixels e uma lente ultra-wide com sensor de 12. Essa câmera de 200 megapixels é a mesma presente no Galaxy S25 Ultra e a ultra-wide é a mesma presente no S25 Plus. Eu vou deixar passando algumas fotos agora e falando sobre a qualidade da imagem que eu percebi, e um ponto forte é a nitidez em alta luz. Olha essa foto aí do Bud, como está muito bem definida. Agora vou deixar passando também algumas fotos diurnas, onde o S25 Edge mostrou excelente capacidade de captação de luz e equilíbrio de exposição em ambientes externos. As fotos exibem realmente um ótimo alcance dinâmico, preservando detalhes tanto nas áreas iluminadas pelo sol, quanto nas regiões onde tem sombra, como vista aí nessas cenas das árvores e também na vegetação. O HDR parece funcionar de forma bem eficiente, mantendo o céu com boa textura e evitando aqueles estouros de branco, mesmo em horários sob o sol forte. Outro ponto positivo é a nitidez em geral. Nas imagens das casas e nas construções é possível notar um nível realmente detalhado, tanto nos contornos dos telhados quanto nas texturas das paredes e arbustos ao redor. O pós-processamento não exagera no sharpening, mantendo aquela aparência mais natural. E as bordas das fotos também parecem com boa definição, sem aquela perda perceptível de qualidade. A fidelidade de cores também chamou a atenção. O céu azul, os tons esverdeados da grama e os elementos arquitetônicos são muito vibrantes, mas sem parecerem artificiais. E o balanço branco é consistente, entregando aqueles tons realistas em diferentes cenários, como nas imagens com reflexos dos vidros ou superfícies brancas. A câmera principal do S25 Edge se destacou então pelo controle também de ruído e preservação de detalhes mesmo nas fotos noturnas. As imagens mostraram um nível impressionante de nitidez para um smartphone, sem recorrer a exageros no pós-processamento. Os contornos dos prédios, as janelas, as fachadas são bem definidas mesmo à distância. Elementos como grades, luminárias, até folhas de palmeiras continuam bem perceptíveis, algo que em smartphones intermediários costumam borrar à noite. O balanço de branco também é bem controlado, evitando aquela clássica tonalidade amarela em postes de luz. As cores permaneceram naturais, com tons fiéis nos prédios. E nas imagens feitas com 2 vezes, o sensor se manteve bem competente. Há perda leve de nitidez em algumas áreas, mas o resultado continua bastante utilizável. Os detalhes das janelas e fachadas continuam razoavelmente nítidos, com um ruído bem controlado. Incrível como parece que a câmera principal do S25 Edge é a de 2 vezes e quando coloca para uma vez parece a ultra-wide. Isso é graças aos 200 megapixels que possibilitam esse zoom digital sem perder significativamente a qualidade. As selfies em alta luz são perfeitas. Olha esse cidadão aí de terno, o retrato ficou ótimo, né? Mas quando há pouca luz, teve momentos em que o ruído ficou evidente, mas continuam sendo ótimas fotos. Sabe que o resultado das câmeras é ótimo, né? Parece muito com o S25 Ultra. Agora a gente vai ao ponto do início do vídeo que eu falei que está faltando uma coisa, e para mim é o sensor de 3 vezes de zoom. Esse zoom óptico poderia estar no lugar da lente ultra-wide, pois a lente de 1x já é bastante aberta. Então esse é o ponto onde eu acho que está faltando alguma coisa.
A tela do S25 Edge é a mesma utilizada no S25 Plus e na prática também não traz inovações em relação à geração anterior do S24 Plus. A gente está falando aqui de um painel LTPO AMOLED de 6.7 polegadas com resolução Quad HD, taxa de atualização variável de 120 Hz e brilho máximo de 2.600 nits. Por padrão, o sistema vem configurado a resolução Full HD como base, o que limita a nitidez da imagem. Por isso, vale a pena ir lá no menu de configurações e ativar manualmente o modo Quad HD. Afinal, se o celular oferece uma tela de altíssima definição, o ideal é aproveitar todo esse potencial, né? Especialmente para quem valoriza clareza e riqueza de detalhes em fotos, vídeos e leitura. A tecnologia LTPO permite a taxa de atualização se adapte automaticamente ao tipo de conteúdo que está sendo exibido, economizando energia sem comprometer a fluidez quando necessário. Em navegação nos menus, o painel trabalha em 120 Hz e quando a tela está parada, ela reduz para apenas 1 Hz. Já durante vídeos, ela varia entre 24, 30 ou 60 Hz, dependendo da fonte, o que ajuda então a equilibrar o desempenho e a autonomia de forma inteligente, né? O destaque, sem dúvidas, vai para o brilho. Com até 2.600 nits, a visibilidade em ambientes externos é excelente mesmo sob sol forte. O brilho é tão alto que até pode atrapalhar a gravação da tela com câmeras convencionais, tamanha a intensidade dele. E trata-se da mesma tela presente no S24 Plus e S25 Plus, que eu já falei ser uma ótima tela. Até o momento ficou faltando o problema, né? Que ao meu ver é o preço. Apesar de considerar o smartphone um top, com um processador caro, uma tela incrível e outros adereços, ele continua sendo caro, principalmente pelo concorrente S25 Plus, que está na mesma faixa de preço, só que está com um problema resolvido, com uma bateria de 4.900 mAh e lente de 3 vezes presente no conjunto. Viu como é fácil encontrar alternativas para esse smartphone, mesmo dentro da própria Samsung? Meus amigos, o S25 Edge sem dúvidas é um aparelho espetacular, tá? Ele me parece que é um experimento para criar novos modelos e dispositivos ainda mais finos. Ele, sem dúvidas, é a primeira geração dos ultrafinos da Samsung que estão aí só para vir, né? Só que com essa espessura ficou faltando bateria e em 2025 se faz muito necessário, especialmente se você compra um smartphone e fica com ele por bastante tempo. Outro ponto que eu senti falta foi a câmera telefoto de zoom de pelo menos 3 vezes. Pode ser a implicância minha? Pode, mas 2 vezes não altera tanto assim quanto 3 vezes em comparação à lente principal. E o problema do preço, que apesar de ser um celular altamente tecnológico, não está compensando comprar ele pelo valor que chegou e especialmente pelo momento que ele se encontra agora. O motivo é a bateria reduzida, os principais concorrentes dentro dele, que é o próprio S25 Plus e o S24 Plus, que ainda está mais barato. Então, se você procura pelo S25 Edge, espera ele baixar mais um pouquinho. Quando ele estiver aí na casa dos R$ 4.500, aí você vai ter um celular ultra fino da Samsung valendo a pena, tá bom? Essa foi minha análise do S25 Edge. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te responder por lá também, tá certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo.